Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista neste penúltimo dia de 2025. Tomara que vocês estejam aí descansando, ou se você ainda estiver trabalhando, tomara que você tenha um excelente trabalho e amanhã, claro, uma excelente virada de ano. A gente está passando aqui para trazer mais informações sobre o Clube do Remo, o Filho da Glória e do Triunfo, o Leão Azul, que tem aí um retorno importantíssimo para a sua comissão técnica na questão da preparação física. A gente vai conversar com vocês sobre isso neste conteúdo. Também quero falar sobre a possibilidade da permanência ainda do zagueiro Kaique Almeida. A gente vai conversar com vocês também sobre essa situação. Falar também sobre mais dois nomes que surgiram aí como possibilidade de contratação do Clube do Remo para 2026 e falar também sobre as despesas que o Leão Azul terá na elite do futebol nacional, que a gente vai explicar para vocês também neste vídeo. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal, lembrando, hein, nós já chegamos na marca dos 50 mil inscritos, já teve sorteio e em breve a nova meta de inscritos e os novos prêmios para o Fenômeno Azul aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, amigos, eu quero conversar agora com vocês sobre um assunto, que surgiu ontem nas redes sociais a respeito das despesas que os clubes da Série A terão com hospedagem, alimentação e também com as viagens e também a hospedagem. A CBF não paga mais esse tipo de serviço para os clubes participantes da Série A. Inclusive, isso aí é uma medida que a CBF colocou por conta da criação das ligas aí do futebol brasileiro, tanto a Libra como também a LFU. Então, desde 2025, as equipes da Série A são elas mesmas que custeiam essas despesas de viagem, hospedagem, alimentação e tudo mais. Então, é mais de uma certa forma, percalço que o Clube do Remo vai ter que passar na primeira divisão e por isso, claro, que é sempre importante as equipes negociarem valores melhores de patrocínio, questão também aí de corte de televisão, a reunião com a Libra que deve acontecer novamente, para que o Remo tenha o máximo de valores possíveis para custear essas despesas, que serão grandes, além, claro, da folha de pagamento que o Leão Azul vai ter em 2026. Só para vocês terem uma noção de quanto que a Série A ela é importante para as equipes, o Fortaleza, com o rebaixamento, ele perdeu o seu patrocinador master, aquele patrocinador principal da camisa. Segundo as informações lá da imprensa do Ceará, Fortaleza vai deixar de ganhar 60 milhões de reais nos 2 próximos anos. Por conta desse rebaixamento, como existia a famosa cláusula, o Fortaleza vai deixar de receber esse patrocínio. Então até isso o Clube do Remo tem que ter o cuidado quando for fechar um patrocinador master para que essas questões financeiras não sejam prejudicadas, Deus o livre, futuramente com o rebaixamento. Então é muito importante também, claro, estar entre os 20 melhores da Série A para você não baixar financeiramente as suas receitas. É muito importante também a gente falar sobre esse assunto que gerou dúvidas ontem aí no meio do Fenômeno Azul. Bom, galera, uma informação muito boa, que surgiu desde ontem, acho que foi o Jorge lá do canal Meu Poderoso Leão que trouxe primeiramente essa informação. Hoje também muita gente acabou comentando, chegou também para mim essa informação de que o Gonzalo Llanos, argentino, voltará a ser o preparador físico do Clube do Remo em 2026. Ele que foi preparador físico do Leão Azul desde a era Gustavo Morínigo. O Morínigo foi demitido em 2024. Chega o Rodrigo Santana, encontra o Gonzalo Llanos no Clube do Remo e o Remo consegue ali com o Gonzalo uma recuperação física muito boa na Série C, com o Rodrigo Santana que organizou o time, o time do Remo parava de correr errado, era uma equipe mais organizada, o Remo consegue o acesso e aquele trabalho do Gonzalo foi muito elogiado na época por imprensa, torcedores,
toda a comunidade remista. Entretanto, ele acabou deixando o clube do Remo. Algumas informações dão conta que foi por conta de problemas pessoais, outras informações também por conta da proposta que ele recebeu lá do futebol árabe, né? Ele acabou indo para o futebol da Arábia e agora está retornando para o clube do Remo. Muita gente está na dúvida. E o Osório não vai trazer preparador físico? Não, gente, não vai trazer preparador físico. E segundo as informações que chegaram para a gente, o próprio presidente do clube do Remo, Tonhão, que ligou aí para o Gonçalo Llanos para contratá-lo de volta ao Leão Azul e deve chegar em Belém nos próximos dias para fazer parte aí da pré-temporada em Recife, no CT do Retrô. E claro que é uma excelente notícia, eu acho um profissional excelente. O Remo inclusive perdeu muito quando ele saiu. Na época o Rodrigo indicou lá o Jonas Neves, que não fez um bom trabalho, depois deixou o Remo, né, e o clube foi atrás de uma nova comissão técnica. Ali chegou o Rodolfo junto com o Daniel Paulista, depois o Daniel Paulista deixa o Remo ficou só com o seu preparador físico ali da comissão técnica fixa, né? E depois sim, na era Guto Ferreira, que o Guto trouxe um preparador físico que acabou ali agregando ao trabalho e o Remo conseguiu aquela arrancada fenomenal. Então, Gonçalo Llanos nesse momento será o preparador físico permanente do clube do Remo e com certeza uma aquisição e tanto para 2026, sem dúvida alguma que é uma excelente notícia, porque é um baita profissional aí, Gonçalo. Tenho certeza que vai agregar muito ao clube do Remo nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos falar agora sobre a questão do Kaique Almeida, né? Porque, segundo informações também, o Remo ainda tenta a permanência do Kaique no Baianão. O Kaique quer permanecer no Baianão, ele tem um acordo feito com o Remo, inclusive aí através do executivo de futebol, Marcos Braz, que está tentando. Entretanto, o Fluminense ainda quer negociar o Kaique com o Mirassol, porque fez parte também da negociação com o zagueiro James, que também veio lá da equipe do interior de São Paulo, né? Então, existe essa possibilidade sim do Kaique permanecer, mas o Fluminense ainda conta com o jogador para fazer essa negociação com o Mirassol para 2026. Se o Kaique permanecer, para mim vai ser uma baita aquisição para o clube do Remo, vai ser um baita reforço. Ele que foi uma peça importantíssima em 2025. E ainda acho que para o Fluminense vai ser um bom negócio se ele permanecer no Baianão, porque vai ser uma vitrine também com o jogador atuando pela Série A. Claro, Mirassol vai jogar Libertadores, Campeonato Paulista, a própria Série A também é visibilidade, mas eu acho que o Kaique já ambientado em Belém, seria interessante que ele permanecesse. Então vamos aguardar, tem sim essa possibilidade do Kaique permanecer. Galera, algumas páginas estão gravando aí que o Iago Pikachu já está fechado com o Remo, tá? Mas para mim não chegou nada em relação a essa notícia de que ele já está contratado, já está fechado. Porque a gente sabe que o Remo já fez a proposta, que estava encaminhado, que está aguardando a resposta do Pikachu e que tem também ali uma proposta do futebol da Turquia, né? Como a gente trouxe no vídeo de ontem. Mas até o momento nenhum jogador, no caso o Pikachu, não está confirmado, não está cravado aí a contratação dele com o Remo. Lembrando, amanhã, 31 de dezembro, é o prazo que alguns jogadores têm aí de encerramento de contrato com equipes de Série A. Então tem jogador que vai encerrar o contrato amanhã, 31 de dezembro, e só vai poder ser anunciado a partir da quinta-feira, dia 1º, quando aí sim o Remo poderá assinar o contrato e estar anunciando o jogador também nas redes sociais. Tanto para o Pikachu, como também para qualquer jogador que esteja aí negociando com o Leão Azul e que esteja com o contrato encerrando com essas equipes do futebol nacional. Beleza? Então, só para trazer também um esclarecimento, porque muita gente veio me perguntar hoje mais cedo sobre o Iago Pikachu. Bom, ontem também surgiram mais duas informações de dois jogadores que podem chegar para o clube do Remo em 2026. Segundo o jornalista Nelson Torres, o meio de campo Edenilson, né, que em 2025 atuou pela equipe do Grêmio, estaria aí no radar do clube do Remo para 2026. Edenilson, que tem passagem por Corinthians, se eu não me engano jogou no Palmeiras também, Atlético Mineiro, Internacional, onde para mim ele teve a melhor fase da carreira, né, no Internacional em 2020, e como eu disse, esteve aí em 2025 na equipe do Grêmio. Um jogador interessante, camisa 8, né? Um jogador que eu considero ele um volante moderno, aquele cara que pisa bastante na área,
mesmo o Grêmio não tendo feito um 2025 tão interessante assim, ele foi uma das principais peças da equipe gaúcha em 2025. Então, segundo Nelson Torres, o Edenilson estaria no radar, entretanto, a questão salarial seria um problema aí na negociação. O Remo teria que conversar melhor com o staff do jogador para chegar no acordo, né, por conta aí do alto valor que o Edenilson hoje custa ao mercado da bola. Essa informação aí foi trazida pelo Nelson Torres. E a outra informação quem trouxe foi o Erivelto Tubarão Vascaína, um setorista do Vasco lá do Rio de Janeiro, a respeito também da possibilidade da contratação do meia Hugo Moura, lá do Vasco da Gama, pelo Clube do Remo. Vocês lembram daquela história lá de que um torcedor comentou nas redes sociais do Remo de que o Zé Ricardo, o volante, pertencia ali a uma agência de jogadores e que alguns atletas estavam disponíveis no mercado que poderiam chegar ao Clube do Remo? Pois é, segundo esse torcedor, um dos jogadores era o Hugo Moura, né, meia que hoje está no Vasco da Gama, e coincidentemente agora surge a informação do Hugo Moura com essa possibilidade de chegar ao Clube do Remo. Bom, o Hugo Moura não é tão bem visto assim pelos torcedores do Vasco, que aliás, né, criticam há um bom tempo os jogadores que passam por lá. Ele vem sendo bastante criticado. Recentemente teve uma boa passagem pelo Atlético Paranaense, também tem uma passagem pelo Flamengo, onde na época o Marcos Braz era o dirigente, e existe agora essa possibilidade do Hugo Moura ser jogador do Clube do Remo e estaria aí no radar do Leão Azul também para 2026, segundo o Erivelto, né, o Barão Vascaíno, que é setorista do Vasco lá no Rio de Janeiro. Claro que nós vamos aguardar. Acredito que a partir de quinta-feira nós teremos esses anúncios oficiais, porque, como eu disse agora há pouco, os contratos vão estar encerrando com esses atletas e a gente pode ter novidade sim a respeito do mercado da bola pro Leão Azul paraense, beleza? Antes da gente encerrar o vídeo, eu queria mandar um abraço também aqui pro seu Mesquita e o seu neto Samuel, que são aqui de Bragança e que acompanham o Chaves Remista todos os dias. Eles pediram pra gente mandar um abraço, né? A gente está de férias aqui na região do Salgado e eu quero mandar um abraço pra galera que acompanha o Chaves Remista, não só em Belém, como em qualquer parte do mundo, beleza? Galera, não esquece de deixar o like, não esquece de verificar também a sua inscrição, hypar o conteúdo e comentar os assuntos desse vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul paraense. Tamo junto, valeu!